O mercado global de whey protein hoje gira em torno dos 2,3 bilhões de dólares e é estimado que vai chegar próximo dos 3 bilhões nos próximos anos. A gente vê a crescente de pessoas que treinam consumindo o whey protein. Em média, 70% dos praticantes de musculação consomem. A pergunta que fica é: você consome whey? Mas será que você precisa consumir ou você tá só seguindo essa grande esmagadora manada? Você vai descobrir nesse vídeo aqui se faz sentido você usar o whey protein ou se você tá jogando o seu dinheiro fora. Vamos nessa! Quando a gente fala do whey protein, a gente está falando de uma proteína que é extraída do soro do leite. Isso você já deve ter lido em alguns lugares. E também existem alguns tipos diferentes de whey protein. Então a gente está falando primeiramente de uma proteína de alto valor biológico. E essa classificação, ela quer dizer que essa proteína tem todos os aminoácidos essenciais. Aminoácidos são partículas menores de proteína. E essenciais é porque o seu corpo não produz esses caras. Ele precisa que você consuma. Existem os aminoácidos não essenciais. E os não essenciais o seu corpo produz por meio dos essenciais. Olha que negócio legal. É como se fossem cores. Não existem as cores primárias que se você misturar uma com a outra, você chega numa cor secundária e por aí vai. Aminoácido do nosso corpo é igual. Então a gente está falando de proteína. Imagina uma bolacha sendo uma proteína. Aí você quebra, você tritura essa bolacha. Você tem as migalhas como sendo os aminoácidos. Divididos aí em essenciais e não essenciais. Qual é a função desse negócio todo no nosso corpo? Praticamente tudo. Na verdade, toda essa proteína, ela vai se tornar pele, cabelo, órgãos, entre várias outras coisas. Até alguns hormônios são feitos a partir de alguns aminoácidos. Então, a proteína, ela é megamente necessária para o funcionamento dessa máquina linda, maravilhosa que a gente chama de corpo. Uma pessoa que não treina precisa consumir proteína, porque o nosso corpo, ele tá o tempo todo produzindo, fabricando células, e aí a gente já traz uma métrica. Uma pessoa que não treina consome aí, segundo a nomenclatura, uma média de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, se a gente pensa numa pessoa de 100 quilos, ela precisa de 80 gramas de proteína no dia. Caraca, é pouquinho até, né? Se a gente vai para uma pessoa que treina musculação, que pensa em aumento de volume muscular, já vai para 2 gramas de proteína por quilo de peso. E o whey traz tudo isso pra gente. Agora, existem outras fontes de proteína que também te proporciona tudo isso. Se você comer frango, você está consumindo uma proteína de alto valor biológico. Se você comer peixe, carnes vermelhas, derivados de queijo, ovos, todas as proteínas que vêm do reino animal são proteínas de alto valor biológico, ou seja, tem todos aqueles aminoácidos que a gente entendeu que são as cores primárias. As proteínas que não vêm do reino animal, proteínas vegetais, e aí a gente vai pensar em feijão, lentilha, soja, que aí a galera, né, vegetariana, vegana, acaba lançando mão bastante. Essas proteínas não têm todos os aminoácidos essenciais, mas esses alimentos também são fontes de proteína. Aí dá um pouco mais de trabalho para essa galera, porque precisa combinar as proteínas para ter todos os aminoácidos. Independente se você come do reino animal ou não, você pode estar fornecendo para o seu corpo toda a proteína que você precisa. E aí, hein? Começou a viajar nisso? Pode ser que você não precisa do whey. E o whey, na verdade, ela facilita muito a nossa vida. A gente já vai começar a entender agora em que momento faz sentido, se faz sentido, e eu quero colocar um grande ponto de interrogação na sua cabeça. Será que você precisa tomar whey protein? Falei das pessoas sedentárias que não fazem exercício físico, elas precisam de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Pessoa que treina musculação, o treino de musculação, ele degrada a proteína. Então, para você recuperar o seu corpo do treino, precisa de proteína. Para você deixar esse músculo maior, precisa de proteína. E aí a gente vê as nomenclaturas falando na média de 1,8, 2 gramas por quilo de peso. E agora entram outras atividades. Vocês sabiam que as pessoas que correm, as pessoas que fazem ciclismo ou que nadam longas distâncias, eles precisam consumir até mais proteína do que 2 gramas por quilo de peso? O desgaste de proteína é muito grande. Olha o que eu falei há pouco. O treino de musculação, ele degrada a proteína, ele machuca o músculo. Precisa de proteína para recuperar, para regenerar esse cara. O treino de ciclismo judia muito mais no músculo, degrada muito mais a massa muscular. Elas
caras, na grande maioria das vezes, não querem aumentar volume muscular, mas precisa regenerar esse músculo. Começa-se então a analisar quanto de proteína você precisa e da onde você vai tirar essa proteína. E a gente está caminhando para você descobrir se você precisa de whey ou não. A conta ela é muito simples. Vamos fazer aqui agora. Vamos imaginar que você treina musculação e você quer desenvolver. Então vamos usar esses 2 gramas para ficar bem fácil. É só você multiplicar o seu peso por 2. Se você pesa 70 quilos, você precisa por dia de 140 gramas de proteína. Vamos imaginar que você pese 85. Você precisa de 170 gramas de proteína por dia. E é interessante você saber, você agora. Quantos quilos tá pesando, Rani? 70. 70, 140 gramas. Vamos imaginar que você vai consumir toda a proteína do seu dia só comendo ovos. Então você precisa de 140 gramas. A gente divide, cada ovo inteiro tem em média 7 gramas de proteína. 7 gramas de proteína. Você precisa comer 20 ovos por dia. Tranquilo? Comer 20 ovos por dia? Colocar 20 na boca é difícil, hein? É muito ovo. Ou então você pode pensar o seguinte, não, eu vou comer frango. Cada 100 gramas de frango te entrega uma média de 20 gramas de proteína. Faça as contas. A gente precisa de 140. Se a gente multiplicar aqui, se não me engano é por 5. Você precisa de 700 gramas de frango por dia. É quase 1 quilo de frango. A questão é, se você comer frango, comer ovo, carne vermelha ou tomar whey, dá na mesma. Aí vão ter aquelas pessoas que vão falar assim, não, Lala, mas o whey, ele tem muito BCAA. E os BCAA são aminoácidos, tá? Eles são importantes pra gente. Eu concordo com você, mas o frango também tem muito BCAA. Ou seja, a proteína sendo de alto valor biológico, tanto faz. É importante que encaixe na sua rotina. E essa é uma preocupação grande, porque se não tiver na sua rotina, não encaixar na sua rotina, você não vai consumir. Pra você ter noção, os nossos alunos do Muscle, eles recebem uma dieta personalizada que leva isso em consideração. A rotina deles. Uma coisa que a gente pergunta, quantas refeições você faz por dia? Quais são os horários? Quais são os alimentos que você gosta de comer? E aí o nosso time monta essa dieta para encaixar na rotina. E lógico, né? Existem várias outras coisas. Porra, os nossos alunos têm acesso ao WhatsApp do nosso time de nutricionistas para ajudar também no dia a dia ali. Pode chamar full, né? Quantas vezes quiser, a hora que quiser. Se você quiser conhecer mais essa entrega nossa, esse processo nosso, tem um link aqui embaixo. Então vai lá e vê o que é esse Muscle 60D e tudo isso que a gente faz. Pode vir comigo, monstro! A pergunta que fica para ti é mais fácil você comer 700 gramas de frango ou consumir um pouco de frango, comer um pouco de ovo, tomar uma dosezinha de whey? Agora você começou a entender o porquê o whey faz sentido em muitos casos. Se você come 100 gramas de frango, como é que esse frango está preparado? Tem tempero, não tem tempero? Comer frango frio é ruim, então tem que estar em algum lugar para esquentar o frango, ou já comer ele ali depois do preparo. E o whey? O whey você coloca 2 scoops dentro de uma coqueteleira, põe um pouco de água, você ainda consegue ter vários sabores e você toma com facilidade. Percebeu a diferença? Olá, você toma o seu com leite ou com água? Eu nem uso dessa maneira de colocar na coqueteleira, eu faço meio que um creme de whey, que aí vira meio que uma sobremesinha. Tem uns esquemas também, você coloca ele ali num bowl, coloca um pouquinho só de água, só o suficiente para virar um creme. Caraca, virou um creme, se você quiser comer daquele jeito já tá pronto. Só o whey praticamente? Não, é whey e muito pouquinho água. Se você pôr muita água, ele dissolve muito. Não, é bem pouquinho mesmo. Porque às vezes eu tomo com água e acho meio ruim. Enjoa algumas pessoas. Por isso que às vezes ficar variando o sabor ajuda. Mas eu faço desse jeito e aí eu coloco no micro-ondas 15 segundos, 20 segundos. A proteína ela fica um pouco mais durinha, então fica meio que um mousse. Tem um whey, velho, que é de beijinho. Se eu coloco um pouco de coco ralado junto, porra, vira uma sobremesa. O whey, ele te traz 1, sabor, 2, facilidade. Caraca, é muito mais fácil consumir e ele te traz também praticidade. Você pode levar isso para algum lugar. Caraca, ajuda muito a vida. E esse jeito que eu te ensinei ainda te ajuda, porque acontece comigo, na vontade de comer doce. Se você quiser usar, eu vou te recomendar os wheys da Growth, por 2 motivos. Primeiro, são os wheys de melhor custo-benefício do mercado. O padrão de qualidade é altíssimo. Só no tipo concentrado tem mais de 20 sabores. Então, dá para você ir variando. E eu até falei aqui, caraca, tem o de beijinho, que eu coloco um pouco de coco ralado, que fica divino, assim. É uma sobremesa. Você tem o cupom de desconto lá no site da Growth e o link tá aí embaixo para você conhecer os produtos e ver tudo isso que eu tô falando. Lá também tem os tipos de whey que agora eu vou começar a falar. Porque, ó, a gente falou do concentrado, existe o isolado, existe o hidrolisado e existe o blend de whey. Não sei se você já viu, o pessoal coloca normalmente 3W. Já viu 3W, Renezito? Então existem algumas formas desse whey. Vamos entender como é que é cada uma delas? E aí você vai decidir até qual
pó que você vai usar se você for usar. Imagina o leite. Agora imagina que nesse leite tem uma parte mais nobre dele chamada soro. Aí você foi lá nesse leite e tirou essa parte nobre. Tirou o soro, passou esse soro por um processo de desidratação e tal, ou seja, está tirando a água e está deixando só proteína, alguns carboidratos ali em forma de pó. Nesse momento você tem o whey concentrado. Quando você pensa no whey concentrado, você tem exatamente a parte nobre do leite sem a água. E é esse que eu falei que a Growth tem mais de 20 sabores. Imagina que você pegou esse whey e você tirou somente a proteína, ou seja, os carboidratos que tinham ali e tal, você isolou. Então você tirou a proteína isolada. E aí você tem o whey protein isolado. Caraca, é isso, Lala? Esse é o whey isolado. Vamos dar mais um passo? Imagina que essa proteína isolada, esse whey isolado é uma partícula grande. E aí você vai e quebra toda essa partícula, você deixa ela menor. O processo que o nosso estômago faz para quebrar os alimentos é chamado de hidrólise. Se você quebrou essa proteína, você hidrolisou o seu whey. Então você tem agora o whey hidrolisado. Por isso que o whey concentrado é mais barato, o whey isolado é um pouco mais caro e o hidrolisado é um pouco mais caro ainda, porque são processos que vão acontecendo em cima de um mesmo produto para deixar ele mais puro e de mais fácil absorção. Legal essa aula de whey. Agora, Lala, em que momento que eu uso cada um? Ou tipo, qual é o melhor whey para mim? Se você não tem sensibilidade ou intolerância à lactose, que é um açúcar ali do leite, não faz sentido nenhum você gastar mais com whey isolado. Porque o isolado, ele faz o quê, gente? Ele isola a proteína. Para quem tem intolerância, é interessante usar, porque aí ela tá consumindo só a proteína sem a lactose. Se você não tem intolerância, não faz sentido. E o whey hidrolisado, então? Faz menos sentido ainda, porque o que ele vai entregar para você é uma absorção mais rápida. Se você tiver em algum processo que você precisa dessa absorção super rápida, o whey hidrolisado é o melhor caminho. Mas, de verdade, na minha concepção, não faz sentido nenhum. Então, a grande esmagadora maioria das pessoas vão consumir whey concentrado e vai estar muito bom, vai estar consumindo uma proteína que funciona e vai estar pagando menos. Mas aí vão ter gente que vai falar assim, não, Lala, mas eu prefiro o sabor do whey isolado. Aí é uma outra questão. Mas aí você já está começando aí pelo sabor. Mas a respeito de funcionalidade, é tudo igual. Mas e aí, toma com leite ou toma com água? Lembra que eu te falei que o whey primeiro tira a parte nobre do leite e depois desidrata ela? Se você pegar o seu whey e tomar com leite, você vai pegar essa parte nobre e vai misturar com uma parte que não é nobre. Fala, qual é o problema disso? Nenhum. A questão é, você vai estar ingerindo um pouco mais de carboidrato e você vai estar ingerindo também um pouco mais de gordura. Simples. Se encaixar na sua dieta, faça isso. Mas o lado positivo é que fica muito mais saboroso. Você já tomou whey com leite? Já. Caraca, fica ótimo. Você pegar o whey, colocar com leite gelado e bater no liquidificador, fica super saboroso. Aí você escolhe qual faz mais sentido para você. Eu quero que você assista agora esse vídeo aqui, ó, que são os alimentos com mais proteína, porque você vai conseguir identificar no seu dia a dia quais alimentos são mais interessantes você consumir para ter essa carga de proteína no seu dia. Assiste aí.